Bem-vindos ao Pod Peito, o podcast para falar de amamentação para além do óbvio, comigo, Ana Zapponi, Bianca Balaciano e Kelly Carvalho. Teremos episódios quartas-feiras, quinzenalmente, nas plataformas Spotify e YouTube. E para ficar ligado, siga a gente no @podpeito. Pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o segundo episódio do nosso Pod Peito. Estou aqui com as maravilhindas, Kelly Carvalho e Ana Zapponi. Temos um tema hoje muito interessante, foi quase um consenso, né, meninas, quando a gente estava pensando os temas aqui para o podcast, que é a questão da romantização e demonização da amamentação. Então, hoje estamos livres, leves e soltas para falar sobre isso. Eu particularmente acho interessante 3 profissionais falarem sobre isso, porque nós temos vivências pessoais e vivências profissionais então, assim, participando desse momento com inúmeras famílias, né? Contei um pouco da minha história, a gente contou um pouco, né, da nossa história no primeiro episódio, vou até fazer mais uma parte da minha história, trazendo a minha história também aqui para começar sobre isso, porque eu acho que parte da questão da romantização da amamentação passa pela questão da gente achar que a maternidade é instintiva, né, do tal do instinto materno e tal, das pessoas esperarem que a gente vai amamentar e vai saber o que fazer quando o bebê nasce, né? Então, quando eu estava grávida também da minha primeira filha, né? Então, da Júlia, que eu ainda não trabalhava com isso, ela tem 18 anos, eu sabia que para parir aqui no Rio, no Brasil como um todo, né? Para ter o parto, e eu queria ter um parto vaginal e tal, eu sabia que tinha que ter uma saga, né? Que não era todo profissional que fazia, especialmente eu, que sempre fui uma pessoa acima do peso e tudo mais, porque aí você vai adicionando componentes de crueldade, né? Eu ouvi coisas horrorosas, inclusive, quando eu engravidei. Mas, enfim, eu procurei, na época, a Fadinha, inclusive, que era a única doula, acho que ela é uma das primeiras doulas, né, do Brasil. Rio. E ela era a única, eu acho... Única não, tinha a Ingrid também, que era a minha backup, e que foi minha doula depois no segundo filho. Mas, assim, e a Fadinha fez o meu acompanhamento pro parto, né? Então, fazendo lá a yoga e tal. E ela ia ser minha doula também, foi minha doula. E ela propunha uns encontros também lá no estúdio dela de aulas variadas, né? Sobre todos os temas que envolvem o nascimento do bebê. Não só sobre parto, mas de cuidados com o bebê, higiene e tal. E uma das aulas era sobre amamentação. Mas as aulas eram no sábado de manhã. Eu sou uma pessoa que hoje até já estou um pouco mais matutina, mas eu na época... especialmente antes de ter filho, né? Gostava de acordar tarde e tal. E aí, eu fui na aula de parto, fui na aula de cuidados com o bebê, era sábado, acho que era 8 horas da manhã, lá no Flamengo. Aí, a aula de amamentação, eu falei assim, não. Pra que na aula de amamentação, né? Porque assim, eu tenho peito, eu quero amamentar, eu vou ter um bebê... precisa sábado, 8 horas da manhã, fazer uma aula de amamentação, né? E aí deu no que deu. Hoje, na verdade, eu sou mais grata do que arrependida de não ter ido nessa aula, porque eu não estaria aqui hoje, talvez, se não fosse essa dificuldade que eu passei inicialmente, ou talvez eu ia ter a dificuldade de todo modo, mesmo com a aula, porque a gente sabe que não é uma aula que te deixa totalmente preparada. Mas é isso, né? Eu tinha uma visão totalmente romantizada da amamentação. Eu achava que eu tinha uma forte inclinação para amamentar, queria amamentar, né? Isso era uma coisa familiar, mas assim, eu não tinha tido amigas próximas ou familiares que tinham, até tinha minha irmã e tal, mas ela não teve problemas no processo da amamentação, então assim, que me falaram, que tivessem me falado, ou talvez me falaram e eu também não ouvi, né, porque não faz sentido as coisas antes de você ter, né, então eu tinha uma visão totalmente romantizada da amamentação, achava que era... bebê vai nascer, vou botar no meu peito, ela vai amamentar. Eu vou saber o que fazer, eu vou saber quando fazer, eu vou saber interpretar. E assim, até você chegar lá é um mundo, né? Então, assim, eu acho que a romantização vem um pouco daí. Como contraponto, a gente começa a ver, eu acho, nos últimos anos, as pessoas, especialmente com a rede social, né? Colocando mais a realidade nua e crua da amamentação, né? De todos os desafios, de tudo que a gente tem que ceder realmente para conseguir amamentar, especialmente quando se faz a amamentação sem uso de bicos artificiais, muitas vezes com uma rede de apoio capenga e tal. E aí tem uma outra
um outro lado dessa moeda, que é a questão da demonização, né? Que é a coisa do tipo, amamentar é um fardo muito pesado. Amamentar, né, sem chupeta, sem mamadeira, é difícil demais. Não é para todas, né? Você tem que abrir mão da sua vida, você tem que abrir mão de quem você é para encarar essa jornada que é devoção absoluta a um bebê. Então, é um pouco hoje o nosso tema e eu adoraria trocar com vocês sobre isso. Toda hora que você fala do tema, me vem a imagem, sabe, o anjinho capetinha? Assim, um anjinho capetinha, assim, hora é um, hora é outro, né? E eu acho que é hora um, hora é outro mesmo, né? Eu não consigo olhar o processo de amamentação como se fosse uma linha reta. A Vera Iaconelli, que é uma profissional que eu admiro muito, ela fala exatamente, você vai ser mãe dessa criança, né, no meu caso, a vida toda. Então vai ter amor, ódio, vai ser bom, vai ser ruim, o tempo inteiro a gente vai estar nessa linha. Para mim, o que mais pega em relação ao trabalho, assim, profissional, é o trabalho com gestante. Quando eu penso nisso, é o trabalho com gestante. Eu acho que trabalhar no puerpério, por incrível que pareça, mais louco que isso seja, é mais fácil para mim lidar com esse equilíbrio entre a demonização e a romantização. Mas eu acho que na gestação é muito difícil, né? Então, a gente fala muito da consulta pré-natal, de amamentação, não só a gente, mas as evidências, as pesquisas, a própria ABM, né? Sugerindo uma consulta de amamentação na gravidez. E na gravidez me pega muito. Talvez, Bianca... E talvez seja exatamente isso. Ah, cara, vou lá na consulta de amamentação. Nossa, eu adoro do peito e tal. Não, e não é nenhuma questão de não gostar, sabe, Ana? É dificuldade. E que eu acho extremamente importante. Mas a Bianca falou uma coisa que foi assim, ninguém tinha me dito. Será que ninguém disse? Será que ninguém falou? Será que eu realmente não vi ninguém vivendo essa experiência grávida? Ou será que naquele momento aquela experiência não fez o menor sentido? Porque na consulta de pré-natal a gente meio que fala, né? Eu brinco que as pessoas saem da minha consulta de pré-natal meio assim... Bianca, exatamente. Mas será que a gente conseguiu quebrar esse... Eu não acho. Até estar vivendo o processo ainda é muito ainda no campo das ideias. Das ideias. E assim, ó, às vezes a pessoa e elas acham que vai ser diferente, também tem isso? Sim, comigo vai ser diferente. Um peito na pojadura, por mais que você fale de sinais e sintomas, não é a mesma coisa que você tá sentindo. E sem dormir, né? Muito comum, por exemplo, em momentos que você fala da e eu acho que é importante a gente falar disso, né? Porque a consulta pré-natal e a minha, eu acho que a da Bianca também, da Ana também, ela foi mudando muito ao longo dos anos, né? Muito. Porque a gente focava muito mais no boca de peixe, não sei o quê. Posicionamento. E hoje olha, você sabe quem é um bebê? O dia a dia. Sabe o que é um bebê? A gente não faz a menor ideia. E ainda assim, essas pessoas que passam lá 2 horas, 1h30 na consulta com a gente, às vezes vai em encontro coletivo, às vezes eu vou atender depois que nasce, ela fala, ninguém me disse. Ela fez a consulta comigo. E eu falo, mano, consulta foi essa que eu fiz, né? Você lembra? Mas eu acho que essa coisa da romantização e da demonização passa muito por aí também, né? Primeiro, lá na gestação, a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. Quando eu atendo, por exemplo, médicas, doulas não, porque já estão inseridas, mas enfermeiras que dão plantão e tal, elas falam, não, Kelly, não dormir à noite, isso pra mim, assim, eu dou plantão. Tranquilo. Eu dou plantão. E eu só falo, não, eu não sei se eu falo ou se eu penso, você não tá entendendo o nível, né? E aí Kelly, entro numa crise de entender qual é a linha entre a romantização e a demonização. Pra também dar aquela assustada. Trabalho. Então, a gente tá falando aqui de como as pessoas enxergam isso, mas eu penso muito em como eu, Kelly, consultora, fonoaudióloga que trabalho comigo, com isso, como que eu posso chegar naquela linha onde eu informo sem ser a mensageira do apocalipse, sabe assim? Sim, porque não necessariamente vai ser a mensageira do apocalipse também. Não necessariamente vai ser o apocalipse, mas às vezes eu vou ser a mensageira. Porque assim, tem a questão da subjetividade de como cada um atravessa. Sim. A tua história e da Bianca são diferentes da minha. Sim. Porque eu já era consultora de amamentação e enfermeira obstétrica quando o Guga nasceu. E o meu puerpério, eu mostrava pro meu marido as mensagens, eram amigas, eram profissionais, amigas minhas. Tipo, e aí? Como você tá? Tá tudo bem? Aí eu falava, tá tudo bem. Pode ser sincera comigo, amiga. Eu sei que é uma merda. Sim. Eu falei, gente, mas eu não tô achando uma merda.
merda, eu não tô na Ai. merda. Aí uma amiga minha, mas como? O Guga tem a pele verde, tipo. E eu Tá na sempre merda. amei comer, tipo, comer Você é está minha... fazendo dieta. Entendeu? Então, é difícil, às vezes, a gente ter uma dimensão de como essa vivência para aquela família, que a gente tá criando um certo vínculo num período de 2 horas, 3 horas no Sim. máximo, como que vai se dar? Eu acho que você pode, assim, lançar ideias de sim. como o cenário normalmente ocorre, mas uma rede de apoio, o quanto ela tá... Eu sou enfermeira obstétrica, viro noite trabalhando. Muito mais exaustivo acordar de 2... Meio que você tá ali aprofundando o sono, vem aquele choro. Aí tá aprofundando... Aí vem aquele choro. Não tem como você se preparar pra eu também isso. acho. Eu brinco com a minha consulta pré-natal, ela começa assim: bem-vindos, vim te preparar para o impreparável. Seja muito bem-vindo que eu vim te preparar para o E impreparável. como é que faz também? Vou falar uma coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas que trabalham com amamentação vão se identificar, muitas consultoras. Como é que faz para você não ter um pouquinho assim de até pena da pessoa que tá gestando quando você vai atender? Porque com o tempo eu fui ficando com um olhar meio assim, tipo, ai, meu amor, vem cá, senta aqui. Que eu... A pessoa não falou nada ainda, ela nem abriu a boca, mas ela tá com aquele barrigão, vem fazer Ela consulta abriu a de boca falando que vai ser mãe, aí você já pensa... ou às vezes passo por uma gestante na rua. Essa semana, né? Com uma criança pequena na mão, um cachorro, gestante. Essa tudo bem, ela até já meio que sabe, Sim. né? Assim, mas uma de primeira vez, você passa e você até assim. Eu tenho isso um pouco, eu fui desenvolvendo isso um pouco conforme eu fui, né, lidando mais com esse mundo do puerpério, que é do tipo assim. Ai, dá uma peninha da pessoa, porque ela não sabe onde ela tá se metendo, assim, Sabe o que ultimamente me pega mais? É essa pessoa inserida no mundo das mídias sociais. Eu tava falando tá. num grupo de profissionais que, né, são profissionais consultores de alimentação, amigas minhas. Eu falei, gente, isso há 6, 7 anos atrás não era nesse nível. Não era. Não Sem era. dúvida não. Não era. Porque antes as informações que chegavam, a tua rede de apoio, o que você balizava, com o esperado, não esperado, eram as suas tias, as suas amigas, o teu ciclo social. Agora, Livros. 24 horas você tá ali vendo Sim. um videozinho de 20 segundos, um post. E informações Isso. assim do absoluto nada, né? E que são muito coisas que funcionam muito para aquela pessoa, Exatamente. né? E a pessoa, de repente, acha que é igual a gente, né? Essa falácia aí né, dos tratamentos e tal, não sei o quê. Que é, não, o que serviu para mim vai ser bom para todo mundo. E aí, nossa, isso complica demais, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E num momento que eu acho que é um momento que a gente acha, e que tanto eu, né? Eu tô aqui voltando lá nos meus filhos, 21 e 16, fazer 17 já. Aliás, quando esse episódio for ao ar, ele Já vai ter terá 17 anos. O quanto eu vivi as experiências de maneiras distintas, assim, né? Dos meus 2 filhos, os meus 2 puerpérios. Então, um realmente foi, tipo... Cara, o que eu fui fazer da minha vida? Minha vida acabou e, meu Deus do céu, e eu vou morrer. Claro, né? Eu era adolescente. Adolescente não, né? Eu já era adulta, mas tinha acabado de virar adulta. Uma jovem Sem adulta. dinheiro, né? Morando numa cidade totalmente diferente e sem ter podido amamentar do jeito que eu imaginei. Meu segundo filho não, foi muito delicioso, mamou muito, eu fiz cama compartilhada. E mesmo assim, quando eu falava que eu fazia cama compartilhada, as pessoas, meu Deus, e seu marido, e seu casamento. E eu amava. E eu lembro que às vezes o Marcelo falava, bota ele aqui no meio da cama da gente, sabe assim? Tipo assim, sei lá, às vezes a criança dormiu ali no bercinho, ele falava, traz ele pra cá, tá frio, né? Ou seja, não era um problema pra gente, Sim. né? Mas era um problema pra todo mundo. Então, mas por outro lado também, hoje, né, quando eu paro para pensar na Kelly, mãe do Antônio, primeiro filho, e nas minhas pacientes de primeiro filho, é muito assim, eu não posso errar. Eu não posso errar. Então, eu tenho que pecar por mais, né? Então, eu tenho que ler tudo, eu tenho que ver todos os vídeos, eu tenho que levar em todos os profissionais, eu tenho que... Porque se eu perder isso aqui, esta janela... Você diz que as famílias estão assim, né? Sim, assim, nesse desespero de achar que o que se faz hoje... É o correto. O que você viveu vai ter um hoje. impacto absurdo na vida do Eu não sei se da vocês criança. respondem muito, mas me perguntam muito assim, mas eu não vou traumatizar ele? Nossa. tem. Isso do mame ao desmame, né? Sim, A gente sim. vai ter um episódio que a gente vai falar de desmame, mas mesmo com o bebê muito pequenininho, tipo, eu fui trocar, aí ele chorou muito, Kelly, e aí eu me atrapalhei com a fralda, e aí ele Demorou. chorou, eu tenho certeza, porque o choro, ele aumenta o cortisol, e aí, não é que ele vai
Ou ele não vai gostar mais de mim, Ou ele não vai né? gostar mais de mim. Eu acho que tem uma coisa assim, né? A gente já chegou num momento, em relação à romantização, que a gente já entendeu que romantizar não faz bem pra ninguém. Assim, tipo, pintar um cenário cor-de-rosa onde não tem, em relação à amamentação, não ajuda ninguém. É porque eu acho que um pouco da romantização também é isso. Também é no ponto de você, assim, preciso dizer que é uma coisa muito legal, porque isso é um incentivo. Né? Preciso dizer como a minha experiência foi maravilhosa para que as pessoas queiram fazer isso também. Eu acho que isso a gente já concluiu muito bem. Agora, vocês acham que falar mal da amamentação é capaz de fazer com que alguém desista antes mesmo de começar, ou desista no primeiro empecilho, no primeiro problema, por exemplo? Porque Antes a gente de ter tido filho ou depois? Não, depois. Eu não sei, as pessoas elas estão expostas a isso o tempo todo, né? A pessoa que está gestante, ela já está consumindo conteúdo de amamentação, sem dúvida, Não né? aparece pra ela, Eu não sei inclusive. se é a gente falando ou é a repetição de uma mesma informação o tempo inteiro que vai gerar esse impacto. De deixar, de fazer a pessoa Desistir. ficar menos desencorajada. Entendi. Uhum. Eu não sei. Porque uma coisa é uma amiga falando, minha vivência foi essa, a outra foi aquela. Outra é você seguir, sei lá, 30 contas e dar stream o tempo inteiro mostrando aquilo. Assim, caraca, cara. Eu acabei de ter o filho. Nossa, essa daqui o bebê ainda já tem 3 meses e ainda tá nesse... Nossa, não sei se eu quero isso, não. Entendi. É porque eu, até pela nossa história pessoal e que a gente trouxe até no episódio anterior, eu tenho essa tendência de achar que, assim, quando a gente tem uma construção sociocultural muito forte a respeito do corpo, das funções e da própria amamentação envolvida, né? É como se isso pudesse nos ajudar a ultrapassar mesmo esses obstáculos. Então, a gente estaria um pouco até que imune. Não totalmente, é claro, porque isso impacta a gente diariamente. A gente sabe o estrago que faz ficar vendo perfil de pessoas com corpos padrões no Instagram, por exemplo. Já tá super documentado, né? Mas assim, eu acho que a coisa de achar que a romantização ou a demonização vão ter um forte impacto no processo decisório de uma pessoa, eu acho que passam também pelo fortalecimento ou pelo enfraquecimento que a pessoa tem dos seus próprios valores, sabe? Porque assim, eu penso que se a gente estivesse um pouco mais fortalecido em relação à nossa relação com o próprio corpo, familiarizado, conhecer a nossa potência, que se isso fosse estimulado nas meninas, por exemplo, né? Tô falando das meninas aqui, A gente claro que anda todas tão as pessoas, mas desconectado com o nosso próprio corpo. mas será que não passa por aí também? Porque, assim, a gente já sabe que a romantização não é boa, a gente tá agora discutindo qual é o limite da demonização, porque se a gente fala mal demais também da amamentação, às vezes a pessoa pode se sentir desencorajada, tipo assim, não, eu não vou conseguir fazer tudo isso, eu não vou conseguir fazer livre demanda, sem chupeta, sem mamadeira, dormir junto, fralda de pano, parto natural. E, então, É porque é como se você tivesse que seguir um guideline, né? Isso. Ou é o guideline da cama compartilhada, amamentação exclusiva, sem nenhum bico, sem agora nada. também tem todos os tratamentos que o bebê tem que fazer. Ou né? você vai ter a babá 24 horas, vai dormir no berço com a mamadeira. Não dá pra ser um pouquinho daqui do outro lá. Mas é interessante, eu acho que tô aqui pensando ainda na pergunta da Bianca, né? Porque eu não sei se a palavra é falar mal, né? Assim, E é óbvio que a gente vai conversando e vem flashes, assim, de atendimentos, né? Eu, às vezes, atendo pessoas que saíram da maternidade já com uma babá, por exemplo, né? Eu atendo um público que pode pagar consultora de amamentação e que... Não, Kelly, eu já tinha decidido já na gravidez que ia dormir no quartinho, que ela ia me chamar na hora da amamentação. Na primeira noite, a pessoa fala... Não consigo ficar longe dele. Eu não quero ficar longe dele. E eu tô me sentindo, nossa, porque aí ele nunca mais vai sair da minha cama. Então eu fico pensando, né? Era alguém que tinha uma ideia e vivendo a experiência, vivendo na carne, no corpo físico e mental. Só então. E aí, e por outro lado também, eu atendo pessoas que é o meu maior público, que estudou tudo de parto, que tiveram um parto normal, natural, ou que só fizeram uma cesárea realmente necessária, que estudaram tudo de amamentação e que, quando o bebê nasce, pela demanda de amamentação exclusiva, sem bicos, da estrogestação. Porque eu acho que a estrogestação de um bebê, né, que é aquela terminar de ser gestada aqui fora, aquilo é muito pesado, assim. Pra uma pessoa fazer aquilo sozinha. Então, inserido, né? na sociedade que a gente vive hoje em dia. Exatamente. Que a gente não vive mais em aldeia, comunidade. E não adianta a gente bater na tecla de aldeia quando eu tô numa cidade do tamanho de São Paulo, que eu não conheço a minha vizinha de porta. Exato. E que ela pode ser maravilhosa e trabalhar o dia inteiro e ter os filhos dela e tal, né?
Então, eu acho que às vezes a pessoa só se dá conta vivendo, né? Sim. Então, mudar a rota, né? A gente brinca, é tipo o Waze, né? Recalcular a rota às vezes é muito difícil. Sim. Abrir mão de algumas coisas às vezes é muito difícil, né? Então, eu acho que talvez a palavra não seria falar mal ou falar bem. Mas será que a gente pode falar um pouco da realidade, do que é um bebê? Porque também a realidade de um bebê, quem são os bebês da novela? Quem são os bebês da das televisão? campanhas. Sim. Quem são os bebês das campanhas de amamentação? São bebês gordinhos, Com 3 meses. com 3 meses, no colo de alguém que no pós-parto tá magra, penteada, sorridente, maquiada, feliz, acompanhada, né? Então tá sempre numa linda. família cis-hétero, né? Assim, uma família tradicional brasileira. Então, assim, quem é um bebê? E eu acho que a gente não sabe nem quem é um bebê, nem quem é uma criança pequena, né? O quanto as crianças, em geral, e os bebês são desrespeitados, né? Então, por exemplo, às vezes eu penso em atividades mesmo. Então, você tá lá na Avenida Paulista, passeando no sábado com um bebê de 1 mês e o bebê faz cocô. Onde é que você troca? Onde é que você entra? Então, esse lugar é um lugar que vai receber uma família de um bebê tão pequeno, né? Claro que eu tô aqui falando, eu sei que tem uns shoppings lá na Avenida Paulista, que tem, mas até chegar na Avenida Paulista. A gente tem um ônibus que é confortável para um metrô que não é lotado, enfim. Então, eu acho que o que falta, a sensação que eu tenho é que falta realidade mesmo. Não é nem E não é a amamentação em si, é em relação à parentalidade. De como que é criar e ter... Eu até concordo, Ana, mas eu acho que quando a gente tem um bebê pequeno, muito passa pela amamentação. Um bebê assim no seu primeiro mês. Vamos que é pensar a necessidade mais forte, frequente, né? Porque a frequência é muito alta, então tá o tempo todo conectado, né? Tanto é que quando você conversa com alguém que tem um bebê pequenininho, ela fala, eu não levantei desse sofá hoje. Parece que eu passei o dia inteiro amamentando. Eu até brinco, foi amamentando ou foi com o bebê no colo? Né? Porque às vezes o que o bebê quer é um colo. E aí tem uma coisa que eu acho que me ajuda muito, né, nessa angústia mesmo que eu tenho quando eu vou falar com gestante, ou quando eu vou falar com uma puerpeira de um bebê novinho, uma pessoa que tem um bebê novinho, que é exatamente, toda hora eu tô falando isso aqui, isso nem é tema, nem um podcast, mas toda hora eu volto, que é o grupo, né? O grupo de amamentação. Então, o grupo, e hoje eu modero um grupo, mas tem muitos grupos no Brasil, presenciais e virtuais e tal. Eu tenho a sensação que o grupo é o dado de realidade para essas pessoas. Então, quando eu vejo no grupo alguém chegando e falando... Hoje é a primeira vez que a gente faz de vez em quando presencial agora, pós-pandemia, né? Meio da pandemia, sei lá. As pessoas falam, é a primeira vez que eu saio com meu bebê de casa. Aí uma outra fala, quer que eu te ajude a usar o sling? Você vai ver como ele gosta. Talvez você consiga dar uma voltinha no quarteirão. Nossa, é tão gostoso. Ou você botar uma série na TV e ficar aqui grudadinho. Porque o outro lado também não veja televisão enquanto você tá com seu bebê. Não assista a série. Não pode, não, e acho que essa coisa não do papel, da palavra horizontal, né? De alguém que tá passando pelos mesmos perrengues e tá trazendo uma perspectiva para aquela pessoa. Porque o profissional... Assim, querendo ou não, por mais que a gente tente fazer um atendimento, né, humanizado, horizontal e tal, é sempre a palavra do profissional. Então, a gente tem um interesse sim atrás, que é o interesse de que aquela amamentação continue. Então, a gente sempre vai ter esse viés, que é um viés que, né, pra gente tá implícito, né? Sim. A gente veio... E pra essa pessoa, assim, ela também chamou a gente com esse intuito, mas às vezes essas coisas não casam, né? Que são as necessidades delas naquele momento ali e a nossa realidade e vontade de que aquele aleitamento continue, né? Eu penso muito na questão da autonomia, porque eu acho que, assim, a questão da romantização e da demonização passa um pouco por, assim... Como que a gente vai falar sobre a amamentação com as pessoas? E aí, uma parte da população, uma parcela acha que romantizar ou falar bem é uma forma de incentivar as pessoas. Outra parte acha que, olha, eu preciso dar dados de realidade, porque senão aquela pessoa não vai se sentir representada, reconhecida, ou vai achar que seu bebê é doente, alguma coisa assim. Então, mas falar disso é desmotivar. De certa forma, essas duas visões têm um objetivo único, que é incentivo à amamentação, fazer com que a pessoa queira aderir à amamentação. Então, agora é claro, a gente vai ter não a face da demonização da amamentação, mas da crítica à amamentação, que são aquelas pessoas que não amamentaram por inúmeros motivos ou não conseguiram chegar nas suas
metas, nos seus sonhos de amamentação, e que, como forma de defesa ou proteção, desenvolvem uma visão crítica da amamentação, que é uma coisa do tipo, Apontar o dedo. apontar dedos, porque aquela história ainda não foi bem digerida. Eu acho que a gente precisa também falar mais sobre isso. Acho, inclusive, que pode ser um tema muito Mas legal. também não tem daquela que teve a amamentação do jeito que ela queria, né? Do jeito que ela queria, aponta o dedo pra forma da outra amamentar, sim. maternar. Porque vira um pouco isso, né? Só existe um jeito único de Exatamente. fazer. E aí eu acho que volta no ponto da autonomia. Porque eu acho que entre a questão da romantização e da demonização, existe um ponto-chave que eu, pelo menos, né, juntando a minha visão aqui pessoal e profissional, vejo como uma espinha dorsal mesmo, assim, que é o estímulo da autonomia das famílias. Porque pensar assim, olha, entre a romantização e a demonização tá a sua visão sobre a amamentação. Então, assim, na hora do atendimento isso é crucial, a gente vai acabar passando uma visão talvez um pouco mais realista. E isso, né, com a vontade de que aquela pessoa esteja melhor preparada. Mas como você bem falou, né, Kelly? Não tem como se preparar para isso. E ao mesmo tempo, eu acho que se a gente pensar num ponto que é assim, olha, esse é um processo que precisa de autoconfiança, que precisa de uma aposta inicial, né, que parte desse pressuposto, que é assim, cada história é única. Pois é, você vai receber milhões de informações da profissional, da rede, de cada profissional que você for também, porque a visão é diferente de cada profissional. Mas você vai ter que sentir pra você o que é aquilo, né? E ela vai tomar uma decisão baseada com informação. E eu acho que não é nem uma decisão, né? Porque São quando várias. você tem um bebê pequenininho, e vocês vão falando e minha cabeça vai virando. Cabeça geminiana é triste. Porque são decisões todo dia, né? Só que parece que aquela decisão que você tomou hoje, ela é irreversível. Sim. Você nunca mais volta, né? Então, de vez em quando eu atendo bebês de 2 meses que a família fala, foi aquela fórmula que ele tomou naquele dia à noite, que eu tava muito cansada depois daquilo. E a gente sabe, né, que é claro que as intervenções desnecessárias, né, a fórmula dada na maternidade sem que a família saiba, o leite artificial que é enfiado na primeira semana, quando a gente pode manejar a amamentação e que o profissional não sabe como manejar, óbvio que isso tudo tem impacto, né, mas a família bota muito na sua própria conta o que se faz, às vezes, numa madrugada, né, ou uma vez aconteceu uma história muito interessante, gente, falando disso, acho que lembrei agora e mas tem tudo a ver com o episódio. Uma vez a gente, no nosso grupo de amamentação, grupo lotado, era presencial, assim, era o 3º encontro que a gente fazia, né? A gente fazia semanal. Chegou uma pessoa, o salão devia ter umas 20 pessoas, assim, amamentando. Chegou uma pessoa, a gente sempre começa pela pessoa que tá chegando a primeira vez, e ela falou, a gente falou, você quer se apresentar, contar pro que você vê? Ela falou, eu vim aqui porque eu odeio amamentar e eu preciso falar sobre isso em algum lugar. E tava eu e a Renata, que é a minha dupla, né, que é uma pediatra, a gente se olhou, era o 3º grupo, 4º, sei lá, que a gente fazia junto, e a gente falou, então hoje o grupo vai ser sobre isso. Alguém quer falar sobre isso? E aí outra pessoa levantou a mão e falou, eu tô aliviada que alguém falou que não gosta de amamentar, eu queria poder falar disso, eu nunca encontrei um espaço para falar disso. Então, se a gente acha, pensando na subjetividade, pensando que cada pessoa vai encontrar o seu jeito de viver essa experiência, a gente para de achar que é ou romantizando ou demonizando, ou tem que ser assim como a gente vê hoje na rede social, né? Sim. Se não for exclusivo, prolongado, até 2 anos ou mais, não presta. Não serve. Não serve. Né? Assim como eu tenho famílias que a criança tem 2 anos, 11 meses e 15 dias, e ela... 1 ano, 11 meses e 15 dias, ela fala, eu não tô suportando mais isso aqui. Mas falta 15 dias para ele fazer 2 anos, então... Eu falo, me fale mais sobre 15 dias. Antes ou 15 dias depois. Ou pacientes que... Eu tenho algumas que falam como se fosse um confessionário. Ana, preciso falar aqui. Tipo, baixinho. Eu dou chupeta. Entendeu? Sim. Ou... foram 3 no mesmo pediatra. Eu dou chupeta, mas é quando chama o nome de... A gente conta chupeta. Porque ele não pode saber que a gente dá chupeta. Tipo, gente, é o teu filho. É a tua forma de criar. Vocês estão bem, assim, com as informações? Vocês... Porque a pessoa acaba se sentindo... É cerceada que fala? Acho que é. Cerceada pra mostrar um tipo de amamentação, de maternidade, parentalidade, porque com medo de ser julgada. E
E é o que é possível para cada um, né? E que é possível para cada um. E o que é possível naquele momento. Eu tive isso pessoalmente. Tipo, sim, verdade. O Guga, ele nasceu com torcicolo congênito severo, então um lado de forma bem basicona, um lado do músculo dele não desenvolveu muito bem, então ele precisou fazer todo um trabalho com osteopatia, fisioterapia. E ele sentia dor 24 horas. Ele chorava. Meu filho chorava. Além disso, ele tinha a PLV também. Então, ele amamentava e parava e chorava. E aí, eu dei chupeta pro Guga. E assim, eu dei chupeta. Eu fiquei, eu acho que foram metade de um dia com consciência pesada. Como eu, uma enfermeira obstétrica, uma consultora de amamentação, estou dando chupeta para o meu filho. E passou pela minha cabeça. O que vão falar de mim profissionalmente sobre a decisão de eu dar chupeta para o meu filho. E aí, isso durou metade de um dia. Eu falei, tudo bem, é essa a minha escolha, essa a minha decisão. Senti um grande alívio quando eu me senti bem com a minha escolha. E aí, eu fui na pediatra e falei, olha, tô dando chupeta. E ela super acolheu. Fui na osteopata, falei a mesma coisa. E as duas falaram, Ana, o teu filho sente dor. Então, assim, o ato dele sugar é o que tranquiliza. Demorou um tempo e eu resolvi fazer esse relato no meu Instagram. E assim... Meu mundo caiu. Eu imaginava, mas eu não sabia o quanto eu seria, assim, atropelada com julgamentos maldosos no puerpério. No meu puerpério, por profissionais que trabalham com mulheres no puerpério. Isso eu acho que é cruel, né? Porque faltou o mais básico pro profissional da assistência, né? Que não é o técnico, né? Faltou a empatia, que é você olhar e falar assim... A gente tá tão... Na verdade, eu acho que a gente tá tão submerso no mundo em que as pessoas tomam decisões por falta de informação, né? Ou mal informadas, que quando a gente tem pessoas tomando decisões em função daquelas perdas que elas vão ter naquele momento, mas que estão bem embasadas, a gente também não consegue reconhecer. Então, isso é parte, eu acho, um pouco da nossa personalidade combativa e ativista que temos lá em todas nós, né? Mas, assim... Talvez as pessoas também tenham te atingido, eu penso, como atingem outras diariamente, porque estão protegidas por uma tela. Porque, assim, não vejo isso acontecendo. Poderia ter um olhar, alguma coisa assim, um questionamento, mas eu não acho que comentário aqui contra a pessoa, né? X, mas eu não acho que a pessoa seria tão invasiva ou agressiva, né? Espero, talvez, né? Pessoalmente, né? Não, pra mim, essa sanidade mental, eu comecei a bloquear. E, ao mesmo tempo, você vê aquele retorno, feedback positivo. Tipo, ai, Ana, nossa, que alívio, você tá falando disso. Consegui finalmente falar com a minha psicanalista sobre eu dar mamadeira e chupeta. Eu falei, nossa. Eu acho que o nosso lugar, enquanto profissional, é um lugar bem complicado, né? Pra trazer relatos pessoais. Porque, querendo ou não, as pessoas usam o profissional como espelho. E né, estão mirando. Você que trabalha com parto, então sabe muito bem disso também. Na amamentação a gente vive muito isso. Então, assim, as pessoas tendem a olhar para o outro e achar que aquele é o comportamento correto. Exatamente, né? Mas aí eu acho que eu volto na tecla da autonomia. Porque eu acho que se a gente estivesse sendo bem sucedido em estimular a questão da autonomia, as pessoas talvez teriam um pouco mais de discernimento de olhar e falar, olha, isso aqui talvez é o que é possível para Ana. Talvez não seja a minha realidade, mas é o que é possível. E até de entender das famílias que a gente atende. Porque o nosso discurso também precisa flexibilizar. Isso. Eu não digo que é passar pano, porque tem muita gente que fala, tem consultora que passa pano para bicos artificiais. Eu não acho que se trata de passar pano. Eu acho que se trata de saber, como profissional, acolher a família sem se omitir. Então, quer dizer, você não precisa se omitir para acolher, você tá ciente dos riscos, a família precisa estar ciente também, isso é nosso papel. Então, acho que isso diferencia, né, uma profissional de alguém que tá ali do lado, dando um abraço, sendo amiga e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, que não vai assim... ter problema nenhum. Ou dizendo que não, tá tudo bem, pode usar, que tá tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, assim, apesar disso, ser capaz de oferecer o acolhimento necessário, né? Sem julgar, olhar torto, né? Julgamento de valor mesmo, né? A Ana contando essa história da chupeta e você falando de autonomia, eu penso, né? Olha como foi diferente a escolha dela de dar chupeta da minha escolha de dar amamentação, de dar mamadeira pro Antônio, né? Então, a Ana provavelmente passou noites e noites com ele, e no colo, e vira, e faz fisioterapia, e faz osteopatia, e ele com dor. E a gente sabe como uma criança com torcicolo, um bebê, né? Estamos falando de um bebê. E ela, já consultora, já enfermeira, fala, cara, pra mim, cheguei no meu limite, né? Físico, emocional.
e vou pagar para ver e vou eu sei Assumir esses riscos. assumir esses riscos, eu sei quais são esses riscos e vou ficar atentas a ele. É diferente do você vai continuar dando o peito, toma aqui a mamadeira, essa mamadeira não vai ter problema nenhum. Então, eu acho que quando a gente pensa na autonomia do sujeito, que é o que faz o sujeito ser sujeito, né? Ele poder ter autonomia. Sim. É exatamente essa a diferença, né? A informação que a Ana tinha e que eu não tive, por exemplo, quando a gente vai poder tomar essa ou aquela escolha. E eu acho que isso é E a pra importância do tudo, nosso papel como consultora. como consultora. E tem uma coisa que eu acho que a gente vai falar num episódio, né? Que acho que no 4º episódio, sei lá, já tô perdida aqui na nossa temporada, mas vocês vão ter essa discussão do quanto o nosso papel. Acho que exatamente nessa romantização e nessa demonização é o papel de quem precisa trabalhar baseado em evidência, mas precisa entender que a história do outro é a história do outro. Sim. Né? Isso. É a história que diz respeito ao outro. A gente não vive só pautado em decisões tomadas pela evidência, no sentido, a nossa vida super. individual, pessoal, né? Então, todo mundo sabe que fazer atividade física ou tomar sol não sei quantos minutos por dia, ou desconectar das telas, todo mundo sabe, né, que já tem estudos. Tem gente que vai conseguir fazer isso, outras pessoas não vão conseguir fazer isso, né? Tem que vai conseguir fazer isso por um período, Por vai um período. passar por outro período da vida que aquilo não E vai eu ser acho que possível. é muito diferente um profissional dizer: toma essa mamadeira aqui que parece o peito e que seu bebê não vai desmamar. Sim, exatamente. Do profissional que diz: olha, Ana, essa é a sua escolha, eu entendo, né, que tá sendo difícil para você. Vamos então pensar quais são os indicadores que o Guga pode dar Isso. de confusão Exatamente. de bicos por conta do uso da chupeta. E eu tenho pacientes pensando nessa história que fala: Kelly, eu vou dar a chupeta, cheguei no meu limite, eu sei que isso não é legal. Você me ajudaria se isso der Sim. problema? Você me ajuda? É. Porque eu já ouvi de profissional que assim, deu a chupeta, esquece. Acabou, caminho sem Acabou. volta. Caminho sem volta. Não- E eu falo: ajudo. Uhum. Vamos pensar primeiro quais são os fatores que pode levar o bebê a desmamar? Porque é isso, né, gente? Tem bebê que vai desmamar e tem bebê que não vai desmamar. Pois é, exatamente. Isso, inclusive, tá na literatura. Eu acho que assim, essa é a dificuldade do processo todo nosso, assim, né? É levar a informação. Quando a gente leva a informação, e aí passa pela questão da romantização e demonização, porque a gente acaba tendo que escolher uma forma de passar isso que ao mesmo tempo incentive, mas que passe E para que essa acolha pessoa dados de realidade para ela se preparar da melhor forma. Eu acho isso, assim, no cenário que a gente vive, extremamente difícil, porque, de fato, como você mesma viveu na sua própria história, né, em relação à oferta da mamadeira e tal, é muito frequente que as pessoas tomem decisões mal informadas, assim, sabe? Então, sem ter um cenário completo. Agora, eu queria... Por que vocês acham que as pessoas têm uma postura, assim, tão... eu não sei se é crítica, se é julgadora, ou às vezes eu acho até assim que é emotiva em relação ao aleitamento. Eu fico me perguntando isso, sabe? Assim, inclusive em relação a essa questão da romantização, demonização e da história das pessoas também, porque é muito comum a gente ver também pessoas que tiveram uma experiência bem-sucedida ou mal-sucedida, não sei, mas que guardam aquilo, acho que especialmente quando é mal-sucedido, né, e tal, por muito tempo e acabam... A gente estava falando, né, da história familiar, de como a gente reproduz alguns comportamentos e constrói uma cultura de amamentação, né? Assim, por que vocês acham que o ato da amamentação em si, ele ganhou tanta complexidade, assim, dentro da vida das pessoas que amamentam, assim? Porque... às vezes parece que é quase uma coisa de time, assim, né? Eu acho que eu acho que... E é isso, romantização e demonização é um pouco isso. Por que isso tem tantos extremos? Por que isso tem tantos... por que será que a gente não consegue ter uma visão um pouco mais neutra em relação a isso, sabe? Como a gente tem para outras questões, por exemplo... que permeiam a vida aí das famílias, das mães, dos pais, entendeu? Eu acho que parte de uma competição, assim, sabe? De maternidade. De maternidade. Quem é melhor, quem é pior, quem preenche os requisitos da mãe perfeita, que não existe nunca. Eu acho que, né, quando eu leio, quando eu vejo sobre isso, é aquele ideal
do que é a maternidade Que perfeita. tem uma história católica, né? Religiosa e o papel da mulher na sociedade, a valorização que ela tem. A mulher Tudo que você abre mão. Exatamente. Quando você tem um filho e que quem abre mão de muita coisa, né? Acho que agora a gente até tem discutido um pouco mais isso, assim. Com a coisa da pandemia, eu tenho atendido muito brasileiras... Tenho atendido de novo, tô falando essa frase, né? Eu atendi brasileiras que moram fora, né? E brasileiras que moram em lugares onde se fala muito da igualdade, né? Da coisa da igualdade, da parentalidade, do feminismo, da equidade. Rola muito assim, nossa, Kelly, aqui tá sendo super difícil porque eu não tenho incentivo pra amamentar. Nossa, eu também tenho atendido. Porque... É assim, se eu me dedicar a amamentar exclusivo, sem chupeta e mamadeira, o meu companheiro, que é um não homem, vai participar. Não vai participar, não é nem que não vai participar, não vai dividir 50-50 comigo. E aí isso Pega mal. Pega mal ou me coloca num lugar, por exemplo, que é um lugar de hashtag menos, né? Menos feminista, ou que tá abrindo mão de mais coisas. Ela fala, mas poxa, eu quero tanto amamentar, mas eu tô num país onde né? Então, eu acho que passa um pouco por isso também. E eu acho que a gente tem que ser realista em dizer que no começo, por mais que a gente tenha uma rede de apoio... E eu trabalho numa bolha, que é uma bolha onde, por mais que, obviamente, tenha machismo e as mulheres não têm o mesmo reconhecimento ou não têm as mesmas oportunidades, obviamente, isso acontece em todas as classes, né? Muito mais em quem é pobre, quem é, né, uma mulher negra, né? Quem tá numa situação vulnerável, nas mulheres trans, por exemplo. Mas ainda assim, quando eu tenho uma rede de apoio, eu tenho casais, por exemplo, que vai em todas as consultas, tá do lado, me manda o WhatsApp, participe, quer ler e quer se informar. Ainda assim, tem um peso que acontece no corpo daquela pessoa que gestou esse bebê, que tá amamentando esse bebê, do ponto de vista... hormonal, fisiológico. Eu acho que não dá pra gente desconsiderar as questões hormonais e fisiológicas, porque também virou, né? Não tem nenhuma diferença. Eu que trabalho com dupla amamentação, tem sim diferença de questões fisiológicas e hormonais. Mas ainda assim, eu acho que nesse começo, pra quem tá dando peito, assim, é puxado. Né? Eu acho que só de saber que o alimento que vem do seu corpo é o que nutre seu bebê 100%. É o teu corpo que tá fazendo esse alimento 100%, assim. O quanto isso pesa, o quanto você acha que você não pode falhar. Mas eu acho que essa briga, ela vem muito nessa coisa dessa competição mesmo, de achar que se eu passei por todas as dificuldades, qualquer pessoa pode passar, de não considerar a subjetividade, que é o que transforma a gente em sujeito, que diferencia a gente. Esse papo de somos todos mamíferos, olha lá a vaca e tal. Amor, desculpa, eu não sou a vaca no pasto. E acho que, assim, dificilmente a decisão por amamentar passa por essas questões, né? A gente fala muito dos benefícios do leite humano, que, assim, eu acho que isso é um ponto, assim, que não precisa... Indiscutível. Entendeu? Assim, todo mundo nunca sabe. vai ter nada igual. Não sei se todo mundo sabe, mas hoje, com certeza, muito mais gente sabe do que sabia. Ainda temos profissionais questionando isso é muito difícil. Ou culturas, né, que querem a todo custo dizer que é igual, que a gente está falando de fórmula e de leite humano, que é a mesma coisa, ou que a gente consegue... da fórmula. Exatamente, né? Acho que não é esse o ponto, mas ao mesmo tempo eu acho que, assim, benefícios do leite humano, seja para quem amamenta, seja para o bebê, seja a composição do leite, seja pela continuidade do aleitamento, eu acho que isso, assim, entre nós aqui, isso é inquestionável, sabe? Assim, agora, eu não vejo, isso é uma questão particular minha, eu não vejo isso como um fator decisivo na tomada de decisão pela amamentação. Eu não acho que alguém nesse fla-flu que você tá falando? Não, do tipo assim... Eu não acho que as pessoas decidam amamentar porque o leite humano é o melhor. Tem HMOs, ou porque o estudo mostrou que o QI das crianças e tal. Até porque, assim, isso também é... Podemos problematizar isso também. Não vamos problematizar a composição do leite humano, porque eu acho que, assim, a perfeição do leite humano jamais deve ser problematizada, né? Pelo contrário, nosso trabalho hoje é justamente mostrar que a gente não está falando apenas de um sistema de alimentação de bebês, né? Mas de uma criação de uma relação. Então, mais do que a composição, eu acho que tudo que envolve o aleitamento importa mais, mas assim... Comida, diversão e arte. Exatamente. E eu acho que, assim, o processo de decisão, ele é mais complexo, sabe? Assim, até por isso, eu acho que, assim, quão cruel é realmente que as pessoas taquem pedras ou tomem
posições assim tão extremadas em relação a um processo que elas mesmas muitas vezes já passaram e sabem que é tão complexo, sabe? Assim, mas a e psicanálise diferente, né? explica, né? Então, é isso. Eu acho que assim, eu acho que passa por aí também das pessoas acharem que elas são melhores mães, mais devotas, mais presentes ou vinculadas quando amamentam e tal. Apesar de que a gente sabe que isso não tem absolutamente nada a ver, né? Então, assim, em termos de qualidade de vínculo, né? A amamentação é um facilitador, mas ele não é essencial. É uma fatia do bolo, mas não é o Mas bolo. eu acho que é um pouco disso, das pessoas terem essa visão onipotente de acharem que o que é bom para elas é igualmente bom para todo mundo, sabe? Assim, e aí volta na questão da autonomia, porque as pessoas não têm, é como se as pessoas não tivessem o direito de pensar diferente ou de achar diferente. E isso nos fere enquanto profissionais, porque imagina como é duro pra gente ver que muitas pessoas vão acabar não persistindo na amamentação porque a visão delas é diferente, mas ao mesmo tempo a gente tem que se resignar ou entender que o mundo é múltiplo, que as decisões são complexas, e sair desse lugar do fla-flu, sabe? Assim, que é um pouco o lugar também que a gente fala de outras coisas na parentalidade, né? Do parto, da alimentação, da escola, se tem cuidador, se não tem, porque é isso, né? E é sempre uma questão também que tem uma gradual, ou se é desmame abrupto, ou se é natural. E tem sempre uma fundamentação, na minha opinião, que é muito misógina. Porque isso que você falou, né? De onde vem essa visão da boa mãe, da mãe devota? Isso não houve sempre também, né? A valorização da infância é uma questão muito recente na história. Mas, assim, há um propósito, como você falou, né? Cristão, um propósito econômico, político também, de colocar a mulher nesse lugar, né? E eu acho que, assim, isso está na raiz dessa questão. Só que é uma complexidade muito grande para alguém que está ali com o bebê no peito, chorando, com dor, e com a pessoa do lado falando, faz isso, e outra do outro lado, faz aquilo, é ruim, é bom, bota a chupeta, mas eu não bota acho a chupeta. que eu volto na questão que a Ana trouxe de rede social, Bianca. Eu acho que a rede social, ela é tão supérflua às vezes, né? Porque você faz um vídeo de 20 segundos, você escreve um texto de 3 linhas, de 5 linhas, e muitas vezes baseado só na sua história, né? E tá tudo bem, né? Todo mundo pode ter livre. Um perfil aí pra fazer o que quiser. Mas pra pessoa que tá lá com o bebezinho no colo e olha e admira aquela pessoa, né? A gente tava discutindo aí o quanto a influência de influencers, o quanto a influência de influencers pode impactar negativamente ou positivamente, né? Tanto é que toda vez que a gente tem alguém que é famoso, que posta uma foto amamentando ou ordenhando, a gente faz o quê? A gente reposta, a gente marca, né? A gente comenta. Porque o quanto isso... Porque a gente sabe que as pessoas também se influenciam. Claro. Né? Tanto é que a gente tem as pessoas que fazem as propagandas e vendem milhões daquela coisa quando elas fazem a propaganda, né? Eu não sei se eu sei muito... Se existe uma única coisa pra gente explicar isso. Eu acho que é uma... Eu sei que não existe uma única coisa. Isso é certo. Isso é certo, né? Porque às vezes eu acho que é de uma agressividade, né? Você... Às vezes, e até não... Quantas vezes isso já aconteceu, né? Você vai no perfil de uma pessoa que tá contando a história dela de amamentação... Ou como já vi, bebês internados, ou prematuros, ou bebês que têm outras questões. E a galera ir lá e falar, mas você tem que amamentar, você não pode fazer isso, né? Você tem que, né? Porque é o melhor pro seu bebê, quando você não sabe o que tá acontecendo com aquela família, né? E volto a dizer que, assim, não existe um único jeito de se fazer a mesma coisa, né? Porque também é isso, assim. Eu atendo muitas pessoas que falam, já que eu tenho que dar fórmula, eu posso dar mamadeira, então, né? Pra que eu vou contratar uma consultora de amamentação? Pra que eu vou passar num banco de leite? E como você sempre fala, né, Bianca? É exatamente nessa hora que talvez você precise de um profissional pra te acompanhar. Então, acho que pensar que as pessoas têm histórias... Tem uma coisa que eu acho que é fundamental, e eu tenho falado disso cada vez mais, que é
não depende só de quem amamenta. Sim. Depende de quem é amamentado também. O Também. bebê não é um sujeito passivo. O bebê é um sujeito ativo, que vem com necessidades, que vem com dificuldades, que vem com comportamentos, assim, né? Sim. Então, a gente tem bebês que são mais resilientes, a gente tem bebês que têm mais questões. Então, imagina um bebê com torcicolo congênito, gente, que sente dor. Eu não posso pegar esse bebê e comparar com um bebê que não sente dor, por exemplo. Né? É como se todos os bebês fossem da mesma caixinha. E que todas as pessoas... E isso passa... Sei que tô me prolongando aqui, mas isso passa, inclusive, quando a gente escuta que a gente não pode ser a portadora de uma notícia difícil também no pré-natal ou mesmo na consulta de amamentação pós-parto, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, diagnósticos que a gente já pode dar no pré-natal ou no pós-parto, né? Como as cirurgias de mama, como as hipoplasias mamárias, como os bebês que nascem, por exemplo, com uma fissura palatina, com uma síndrome de Down, que a gente sabe que pode impactar. Não estou dizendo... Olha, vou frisar isso aqui. Que essas pessoas não podem amamentar. Mas você vê, a gente tem que estar o tempo todo dando esse disclaimer, se justificando. Pisando em ovos. Qualquer fala pode ser interpretada pelo FLA ou pelo FLU. Como a gente está demarcando algum tipo de território. E assim, de novo, eu acho que se é FLA-FLU é porque as pessoas do FLA acham que o FLA é melhor e o FLU acham que o FLU é melhor. E assim, e a coisa da amamentação é isso. A minha realidade foi essa, a minha história foi essa. Então eu acho que essa história é boa para todo mundo. E nós profissionais, a gente não pode cair na cilada de entrar no Fla-Flu, de escolher time, sabe? Assim, porque a gente... E claro, isso é uma grande problemática, que eu acho que a gente vai abordar num outro episódio sobre o ativismo, porque a raiz do atendimento de amamentação está em grupos de apoio à amamentação, apoio, promoção, e é o que a gente está fazendo também, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, como que a gente delimita uma prática que é uma prática de incentivo, ou seja, as pessoas que nos procuram, elas claramente querem continuar amamentando, querem ter uma situação melhor de amamentação, mas que ao mesmo tempo pode trazer resultados diferentes do que foram procurados inicialmente e ainda assim ter um resultado satisfatório, porque eu acho que assim, a experiência de amamentação, ela precisa ser satisfatória, sabe? Assim, independente de como ela transcorre, até mesmo quando ela termina precocemente, né? Eu acho que esse encerramento precisa estar muito bem fundamentado na cabeça dessa pessoa, porque senão, de novo, a gente vai chegar naquela pessoa 40 anos depois, vai atender a neta dela e ela começa a se desfazer na nossa frente em pedaços, chorando, porque há 40 anos atrás ela teve isso e nunca ela conseguiu dar um contorno e uma elaboração emocional, assim, para essa história, sabe? Encerrando, é como se... Hoje em dia, a validação do agir do outro fundamentasse a sua própria decisão. Sem dúvida. E não é o olhar ao outro, é você enxergar a si mesmo. E estar certa das suas decisões e suas escolhas. A partir do momento que você vai se distanciando de si para se validar para o outro, pode criar justamente esses traumas que lá na frente, quando você vê... Sim. E eu acho que a gente está... Como sociedade, de modo geral, né? Porque a amamentação não está solta ali, né? Essas discussões nunca estão soltas. A gente está caminhando para essa coisa de polarização. A gente sabe, a gente se junta com as concordâncias e não com as discordâncias. Então, assim, a gente está ficando cada vez menos habituada a conviver com as divergências. Com as divergências. Então, assim, acho que naturalmente, e isso eu não tô falando que a gente está melhor do que ninguém, não. Eu acho que é uma realidade para nós e para todas as pessoas, né? Mas isso faz com que a gente vá se fechando em bolhas, em guetos, e que a gente consiga atingir realmente cada vez menos pessoas, porque eu acho que ainda tem um ranço das pessoas em relação ao trabalho, ao profissional da amamentação, que é isso que você falou, é ter que baixar a voz quando usa chupeta, não poder contar porque usou a mamadeira, ter vergonha do que fez, e assim, eu não posso ter uma paciente que tem vergonha de me falar, porque isso é o mais fundamental de tudo, né? Que a gente possa realmente sair da romantização e demonização, mas construir histórias muito particulares, sabe? Assim, até porque, né, o para todos não existe, não vai ter uma única coisa funcionando para todo mundo. Exatamente. E eu acho que a gente pensar que o nosso trabalho, ele precisa ser pautado na ciência, pautado em informação de qualidade, em apoio, mas que a decisão do outro diz respeito ao outro.
né? Não é a Perfeito. minha história, não é a reprodução da minha história. Não sou eu que vou viver aquela história, né? Então, acho que respeitar mesmo a decisão do outro, que às vezes vai ser bem diferente do que a gente Sim. planeja, né? Na verdade, eu brinco que quando eu atendo hoje, eu não planejo que vai ser aquela amamentação daquela pessoa, porque eu não faço a menor ideia, né? O que eu posso pensar é, vamos pensar em ferramentas Sim. pra gente construir juntas as suas metas, o que você deseja fazer, e que às vezes não tem a ver com desinformação. Às vezes uma pessoa não vai amamentar exclusivo ou não vai optar por um método seguro de complementação, mesmo estando informada. É o possível. Mesmo estando né? informada. E Exato. esse é o objetivo, né? Que a pessoa Exatamente. esteja informada e possa decidir, inclusive, o que ela achar que faz mais sentido pra família ela. dela e pra ela, né? Acho que é isso. É isso, né? Ai. Acho que, em resumo, não é nem romantização. Pra gente finalizar, não é nem romantização, nem demonização. É a gente tentar descobrir um caminho do meio, Possível. um caminho individual, um caminho possível. Mas cada vez mais tentando fazer com que as pessoas se sintam protagonistas das suas histórias, né? E acho que isso na nossa área é muito. Em todas muito as difícil, áreas, né? é Mas eu difícil. acho que isso é muito difícil, né? Então, a gente espera vocês daqui 15 dias. Teremos mais um episódio. E espero que vocês tenham gostado aí do nosso papo de hoje. Tchau!